bem, ser humano? Como vai você? Espero que esteja tudo bem. E por aqui hoje nós vamos falar sobre gestão de tempo e como que eu consegui fazer o trabalho de horas em alguns minutos, mas principalmente o porquê que você está levando horas para fazer um trabalho de minutos. Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, geralmente eu sou bem didática em ponto 1, em ponto 2 e ponto 3, mas eu quero mais bater um papo com você mesmo sobre as possibilidades de você gerenciar melhor o seu tempo através de algumas ferramentas, de algumas técnicas. E eu vou te explicar que trabalho foi esse de algumas horas que eu consegui fazer em alguns minutos. Na verdade, esse trabalho foi o trabalho de gestão completa da entrada de um cliente no meu escritório. Como é que isso funciona? A gente chama isso de protocolo de demandas aqui dentro. Um cliente chega pra gente, a gente faz o atendimento principal, encaminha para consulta se for o caso, e depois tem todo aquele aparato de receber documentação, de pegar os dados do cliente, de formular contrato, de fazer procuração, de enviar procuração para assinatura, de enviar contrato para assinatura e só depois começar a fazer o serviço. Cansou só de pensar, né? E certamente você leva um tempo razoável para fazer todas essas tarefas, todo esse caminho até o cliente estar de fato cadastrado aí no seu sistema, cadastrado no seu escritório. E eu espero que você tenha um sistema de cadastro para ter bonitinho, né, o seu cliente aí dentro. E aí, provavelmente você leva um tempo razoável para fazer tudo isso, porque você tem que analisar a documentação, você tem que copiar lá o número do RG do cliente, pegar o comprovante de endereço, pegar o RG dele, formular o contrato bonitinho, enviar para que ele assine. Só que eu fiz isso em alguns minutos, mais rápido impossível. E eu vou te dizer assim, basicamente, como é que eu faço isso aqui por dentro. Bom, primeiro de tudo eu consigo fazer isso porque aqui dentro do nosso escritório nós temos processos, procedimentos bem estruturados. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um passo a passo, literalmente, um checklist do que é que eu tenho que fazer depois de quê. E aí eu não preciso ficar raciocinando de o que é que eu tenho que pedir, qual é o próximo passo, eu vou enviar esse documento para onde? Não. Tá tudo lá, descrito para mim, fica muito mais rápido de eu fazer esse passo a passo. Mas basicamente o que é que eu tenho aqui dentro? Eu tenho o meu sistema de gestão de escritório, que é o Notion, e aí você vai encontrar vídeos por aqui falando sobre ele, tá? E eu tenho a minha ferramenta de formulário, que é pelo Google Forms, a ferramenta mais simples que você pode usar para fazer o cadastro do que quer que seja, tá? Unindo essas duas ferramentas, eu faço boa parte de todo esse procedimento que eu conversei com você de forma automática. Então, como é que funciona? O cliente entrou em contato comigo, eu fiz aquele atendimento, fechou? Como é que a gente vai fazer? Eu vou mandar o formulário para ele. Esse formulário ele vai preencher com os dados dele, nome, CPF, RG, endereço, um resumo lá do caso, algumas perguntas para a gestão interna do escritório, como por exemplo, onde foi que ele me achou, como é que ele me encontrou, né, e como foi os primeiros atendimentos, só para ter uma gestão interna. E quando ele preenche esse formulário, duas mágicas acontecem. A primeira delas é que esse cadastro vai diretamente para o meu sistema do Notion, tá? Então não preciso estar copiando e colando nada, olhando o documento dele, enlouquecida para fazer algo. Ele vai automaticamente, preencheu, vai para o meu sistema. A segunda mágica que acontece é que quando ele preenche esse formulário, eu também gero uma procuração automática. Eu só preciso imprimir ou gerar o PDF para o cliente assinar. Isso faço tudo de maneira gratuita, com ferramentas do próprio Google, com extensões do Google Docs, e a gente consegue fazer isso de maneira até razoavelmente simples, tá? Então essas duas mágicas acontecem automaticamente quando o cliente preencheu o formulário. A partir daí, o que eu vou fazer? Gerar o contrato, que para mim é muito simples, porque antes de gerar um contrato eu fiz uma proposta de honorários. E essa minha proposta de honorários, ela tem a base, o layout dela, a estrutura dela é muito parecido com o meu contrato, então basta eu copiar e colar. Os dados dele eu consigo copiar rapidinho, muito fácil, assim, coisa de segundos dentro do meu sistema, porque dentro do nosso sistema Notion para advogados, quando eu tenho o cadastro lá do cliente, eu tenho automaticamente a qualificação dele completa, ali como manda o artigo 319 do CPC. Então tá lá, nome completo, nacionalidade, profissão, endereço eletrônico, tá tudo bonitinho. Não preciso ir copiando e colando, eu copio o bloco inteiro de qualificação, colo no contrato, que é quase como uma cópia da minha proposta, e aí envio para o cliente na última fase,
que são os 2 documentos enviados pelo portal de assinaturas da OAB. Tá? Falando assim, parece um procedimento muito longo, mas imagina comigo, eu só mandei um formulário para o cliente. A maior parte das coisas foram geradas automaticamente, eu faço mais 2 ou 3 tarefas que me levam alguns segundos para fazer, para enviar o contrato e a procuração para o cliente assinar. Faço isso em questão de minutos. E eu sei que pode estar parecendo para você realmente uma mágica. Meu Deus, eu levo um tempão, eu pego o documento do cliente. Eu acho que eu esqueci de te dizer. No formulário, o cliente consegue enviar uma cópia do RG dele e uma cópia do comprovante de residência também. Então, além de receber todo o conteúdo completinho lá do Notion, eu tenho uma cópia desses documentos já vinculado lá com ele. E agora sim, você deve estar imaginando, meu Deus, mas como é que isso pode ser feito? Eu demoro um tempinho, eu pego lá o documento do cliente, eu saio copiando a RG dele, copio o nome completo, e depois eu tenho que copiar aquilo ali tudo de novo, colocar no contrato, e depois copiar aquilo ali tudo de novo, colocar lá na peça inicial. E eu vou te dar 3 coisas importantes que você precisa pensar para, a partir de agora, começar a fazer o seu trabalho de horas em alguns minutos. O primeiro deles é o que eu disse lá no início do vídeo, você ter procedimentos bem delineados, você ter processos bem estruturados. Tenha o teu checklist do que é que você precisa fazer depois do quê, porque isso vai facilitar muito a sua tomada de decisão. A segunda coisa é você se favorecer da tecnologia para te fornecer automações, para te fornecer possibilidades de fazer mais rápido aquilo que você fazia manualmente. Tem muita tecnologia acessível para você fazer isso de forma simples. Eu mencionei aqui 2 ferramentas que você tem acesso assim, livremente, o Notion e o Google Forms. Você tem outras possibilidades além dessas, então pense em ferramentas, tecnologia que possa te auxiliar nesse sentido. E por último, você precisa ter os teus materiais pré-prontos, a sua documentação pré-pronta. Por que eu faço o contrato tão rápido? Porque eu tenho um modelo de contrato já pré-pronto e eu tenho a proposta de honorários muito parecida com o contrato. Então você precisa ter a tua documentação padrão já já arrumadinha. Tendo em mente essas 3 coisas e, obviamente, ajustando com o tempo, pensando na melhor forma de ajustar isso à tua rotina, a rotina do teu escritório, você vai passar, assim como eu, a fazer o trabalho de algumas horas em alguns minutos. Sim, ser humano, eu sei que depois de assistir esse vídeo você deve estar aí com a sua cabecinha borbulhando em como fazer essas coisas, em como implementar isso para dentro do seu escritório. E eu tenho 2 alternativas excelentes. A primeira delas, maratona o conteúdo desse canal, tá? Aqui tem um monte de vídeos sobre produtividade. Eu mostro para você passo a passo como fazer a integração de processos e clientes dentro do Notion. Isso é maravilhoso. Então, primeiro passo, deixe de ser besta e corre atrás de ver os outros vídeos que podem te ajudar nesse sentido. E o segundo, e talvez esse facilite ainda mais a tua vida, é você adquirir o Notion para advogados. Notion para Advogados é o nosso sistema de gestão de escritório completamente sem mensalidade e ele vai ser seu para sempre depois que você adquirir, né? E lá dentro do Notion para Advogados eu te ensino como você gerenciar lá os seus clientes, os seus processos, como que o sistema te ajuda a fazer isso. Dentro desse sistema você já vai ter essa funcionalidade de o formulário já trazer a qualificação completa. Eu te ensino também como você vincular o Google Forms ao Notion. Então tá tudo isso lá pronto para você, só para você meter bala e correr atrás de fazer o seu trabalho em muito menos tempo, ser mais eficiente, se preocupar com o que de fato você precisa se preocupar, que é com o direito do seu cliente, né? Que é com o estudo do caso dele. Certamente isso vai ajudar muito no seu dia a dia. Eu tô te esperando do lado de lá. Não esquece, dá um like, segue a gente por aqui, se inscreve nesse canal para ficar sempre por dentro de tudo que a gente tá trazendo para vocês. Até a próxima!